Maria, a nossa queridíssima, é uma pessoa muito presente, sempre que a gente solicita, promotora de justiça do Ministério Público Estadual do Amazonas. Nosso boa tarde e antecipadamente nossos agradecimentos por aceitar o convite. Boa tarde para a professora querida Eliana Aiden. A Eliana, trabalhamos juntas há muito tempo, é um prazer. Hoje, coordenadora das ações de prevenção às violações dos direitos humanos da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. A amiga Fabiola Reis, conselheira tutelar da Zona Norte, também sempre atuante, sempre nos ajudando, colaborando na educação da Zona Norte. Às vezes ela até vai para outras zonas, basta que a gente solicite que ela está lá, presente. Quero também cumprimentar o Tomaso Lombardi, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA. É um prazer, Tomaso, estar com vocês aqui. Nós solicitamos de vocês a live pelo momento que nós estamos passando. As crianças estão em casa, estão sem aulas. Pelos 30 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que será no mês de junho, né? No mês de junho, que complementa. E também pelos 20 anos do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E também por inúmeros casos que normalmente ficamos sabendo pelos meios de comunicação, que embora existem tantas políticas de proteção à criança, tantas pessoas e instituições responsáveis por esse acompanhamento, mas são inúmeros casos que, infelizmente, já acontecem na nossa cidade e no nosso estado. Então, a minha primeira pergunta, ela vai direcionada à doutora Vânia, que também tem uma longa carreira de acompanhamento a esses programas, esses projetos e esses problemas. Doutora Vânia, embora se tenha um estatuto há 30 anos, embora se tenha várias políticas públicas de proteção à criança, a senhora acha que esse problema tem melhorado o acompanhamento ou ainda precisamos melhorar e ter mais apoio do poder público? Boa tarde, eu agradeço o convite para a participação e, na minha opinião, baseado na vivência que nós temos na Promotoria de Proteção à Infância e Juventude, eu não poderia dizer que está pior. Eu me permito dizer que a gente está conseguindo sensibilizar para que haja mais coragem de se posicionar e haver a denúncia. Inclusive, eu gravei um outro vídeo institucional que diz exatamente isso, a valorização da denúncia, tanto por parte da vítima como por parte de pessoas a quem a vítima se dirige para denunciar. Mas, infelizmente, as nossas políticas públicas voltadas para a proteção e para a prevenção e mesmo para a mitigação dos danos secundários relativos ao abuso, aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, ainda deixam muito a desejar. Não estou dizendo, nem desmerecendo o trabalho de nenhum dos envolvidos, porque nós fazemos parte, o Ministério Público faz parte dessa rede. Mas, por exemplo, nos falta uma assistência concreta no que diz respeito ao atendimento psicológico da vítima. Nós não temos estrutura para prover esse atendimento, né? Não no sistema público. E se a gente for olhar no ECA, como a senhora deputada bem mencionou, o artigo 4º do ECA, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público a primazia na proteção e socorro da criança e do adolescente. E, principalmente, cabe ao poder público dar preferência na formulação e execução
de políticas públicas nesse sentido, voltada ao atendimento da vítima. O Código Penal ele fala no crime de estupro de vulnerável, né? Mas o que se busca não é uma vingança, não é uma vendetta contra a pessoa que cometeu o crime. Eu penso que o papel principal da rede é evitar a ocorrência do crime e tentar buscar viabilizar o atendimento adequado da vítima, porque eu acho que é uma situação tão horrível, é uma dor tão grande, tão indizível, que sem o suporte da família e de políticas públicas efetivas, essa criança, esse adolescente, seja ele do sexo masculino ou feminino, ele nunca vai se recuperar dessa violência sofrida. Então, eu acho fundamental que a gente faça o meia-culpa. Município, Estado, todos nós da rede de proteção. Deputada, se uma criança, se uma família que teve uma criança ou um adolescente vítima de abuso for procurar o atendimento psicológico, ele vai levar pelo menos 4 meses para realizar o primeiro atendimento. E pelo menos Então, mais 3 nós meses para precisamos retornar para o atendimento. mais profissionais, está faltando profissionais. Está faltando a estruturação do sistema, né? Porque não dá para ficar concentrado num único local, porque a gente tem que pensar na dificuldade de locomoção. Então, o ideal, né, é que a gente busque, o que nós queremos é buscar atingir o ideal. E o ideal seria que a gente tivesse esses atendimentos em todas as áreas da cidade, com uma quantidade maior de profissionais, para que ele fosse de fato efetivo. Quem faz um tratamento com psicólogo particular sabe que a consulta é praticamente semanal ou no máximo quinzenal. Como achar que vai ser efetivo esse atendimento feito de 4 em 4 meses ou de 2 em 2 meses? Eu não estou culpando a profissional de jeito nenhum. As profissionais são pessoas abnegadas que exercem o seu trabalho. O que nos falta realmente é a estrutura. Entendi. Imagino, e a gente já ouve isso há muito tempo, né? É uma coisa que Muitos anos. continua se agravando, né? Porque agora aumentou também o número dos casos de violência. Eliana, Então, como é que é? a gente entrou, o Ministério Público tem uma ação civil pública para compelir o Estado a criar, dentro do quadro de funcionários dele, aí seria na segurança pública, para atrelar a DEPICA, para que tenha, por exemplo, diuturnamente, psicólogo e assistente social para aquele primeiro atendimento, tanto das outras violências, mas principalmente da violência sexual. E existe um grupo de pessoas de várias instituições, inclusive do Ministério Público do Trabalho, que a gente está buscando a construção de um centro onde haja aquele atendimento para que a criança ou adolescente não precise ir naquela peregrinação que ele vai. Se a senhora chega para fazer uma denúncia na delegacia, a criança vai ter que ir com a família para o exame de corpo de delito. E quando vai vir esse exame? Daqui a 2 meses. E dali do exame ela vai para o SAVES, que é um outro local de atendimento. E aí fica aquela peregrinação. Nós estamos falando de pessoas hipossuficientes, na maioria das vezes, em que a passagem do ônibus é um ônus grande. Então, como que a gente vai exigir que a pessoa se desloque a 3, 4 lugares para concretizar a instrução do processo criminal e depois ela tenha que arcar com o custo da espera e de prover, por meios próprios, a sua chegada para o atendimento, que é obrigação do Estado. E quando eu falo Estado,
é União, Estado e município. Prover Muitas vezes de a forma família até adequada. desiste, né, doutora Vânia? Muitas vezes a Exato, família até desiste. Não tem exato, como dar exato, continuidade a isso. exato. E já pensou o abandono que essa vítima vai se sentir? Vai se sentir desamparada. As consequências vêm no futuro, naquela idade jovem, de futuro adulto, uma pessoa se tornar adulta com esse trauma, né? Então, os outros colegas, eu estou quase que monopolizando aqui a live, mas a professora Eliana sabe, e existem todos os outros colegas aqui que participam da live sabem que existem estudos que o abuso é uma reprodução, via de regra, de violência sofrida. Então, a maioria dos abusadores foram vítimas de abusos. É claro que a gente tem aqueles casos de distúrbio mental, tá? Por isso que eu falei que a gente tem que ver que quando se busca o atendimento da vítima do abuso, você não quer uma vingança contra o abusador. Você quer a punição do abusador nos termos legais. Mas o que você quer, na verdade, é construir uma estrutura que evite a ocorrência do abuso e que, se ele ocorra, os danos para a vítima sejam mitigados, sejam diminuídos. É o ideal, né? Eu queria agora Esse é o perguntar da sonho, Eliana. né, nosso. É um sonho, mas vai chegar lá. Vamos conseguir, vamos Se Deus juntas, de quiser, a mãos. gente tem que acreditar nos sonhos, senão a gente não continua. Não, Tanto não que a gente continua. sonha que o Ministério Público deu início ao projeto Recomeçar, que é um projeto voltado para o atendimento da vítima de crime, da vítima não só de crime sexual, mas às vezes da Maria da Penha, entendeu? É um programa que buscou voltar o olhar para a vítima, porque O foco justiça são penal pessoas ela vitimizadas, busca. né? De alguma Exato, maneira a vitimizadas. justiça busca punir o agressor, mas e a vítima? Então, esse projeto nosso é voltado para o atendimento da vítima. Infelizmente, nós também não temos a estrutura adequada, porque nós não somos a primeira opção, né? Mas a gente buscou também ajudar dentro do sistema para que a gente viabilize algum tipo de atendimento até nós conseguirmos concretizar o nosso sonho do atendimento adequado para todo mundo. Vai conseguir, doutora Vânia. Eu queria agora perguntar da Eliana, queria que a Eliana também nos falasse como é que a CEMED, que ela está responsável por essa área da proteção, tem agido quanto à violência, que muitas vezes a criança, ela conta as histórias de violência que ela está passando para o professor, né? Ela confia no professor. Eliana, vocês têm tido muitas dificuldades para enfrentar esse problema e para buscar apoio necessário no acompanhamento dessas crianças da rede pública municipal? Sim. Então, boa tarde. Eu Olá. Eu gostei muito de participar, de poder participar desse momento, dessa interação. E assim, a senhora sabe, né, professora, que a gente está nesse movimento de prevenção e enfrentamento à violência sexual desde 2003, quando o plano municipal foi implantado aqui em Manaus. E por acaso, foi a senhora e a professora Vera que me colocaram nesse movimento. E assim, o que a gente observou, o que a gente vivenciou desses anos todos? Na escola, nós precisávamos trabalhar com os professores para poder fazer a identificação de situações de crianças que chegavam à escola vítimas de violência sexual. Precisávamos fazer todo um estudo para poder identificar, para saber o que era violência sexual, como ela se manifestava, quem era o principal agressor, quais eram as consequências que a vítima sofria, quais seriam as causas dessas violações. Então, a gente fez todo um movimento dentro da secretaria,
foram várias formações, várias capacitações para poder a gente identificar e saber como proceder. Nós temos no município um número muito grande de crianças e adolescentes. Na realidade, a secretaria tem da creche até a série fundamental final, né? Até o 9º ano. 9º ano, né? Isso, e rotineiramente a gente se depara com situações de violência. Rotineiramente, a escola identifica uma situação de violência sexual, várias violências, mas a principal que a gente trabalha é a violência sexual. E aí, para que a criança ou adolescente revele para o professor o que ele está passando em casa, precisa se estabelecer um vínculo de confiança, porque eles não revelam esse sofrimento para qualquer pessoa. Primeiro que a gente sabe que a violência ela acontece dentro de um ambiente muito reservado, e é feito um pacto do silêncio entre a vítima e o vitimizador, né? E então, quando a criança ou adolescente sente segurança, sente que ela pode confiar no professor, ela revela. Ela conta o que ela está sofrendo em casa. E a escola, como ela já tem todo um protocolo de encaminhamento, já sabe o que vai fazer quando identifica, apesar de que às vezes se apresenta muita insegurança, porque o fenômeno da violência é um fenômeno gravíssimo, e envolve várias situações, às vezes envolve tráfico, envolve um bandido de alta periculosidade, e a gente precisa ter todo esse cuidado para poder agir. Às vezes a escola não tem segurança para denunciar, porque a criança faz parte de um núcleo familiar que tem muitos agressores lá, inclusive traficante, e a gente precisa tomar essa atitude de denunciar, porque a gente precisa tirar essa criança desse ciclo da violência. A gente precisa romper com esse ciclo. Como a doutora Vânia falou, as consequências são gravíssimas e os serviços eles são muito parcos. É muito difícil, a gente precisa ter uma política pública, as políticas elas precisam estar efetivadas, elas precisam estar à disposição de toda essa violência que a gente vai se deparar no dia a dia. Mas a gente tem encontrado, sim, muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, às vezes nós passamos uma semana, o dia todo, tentando fazer uma mobilização para tirar uma criança da situação de violência. Primeiramente, a nossa maior dificuldade é com os conselheiros tutelares. Graças a Deus mudou, e a gente espera que esses que estão aí façam um trabalho de excelência. Fabíola, eu não tenho nada contra ela. A Fabíola me socorre de manhã, tarde, noite, madrugada. A hora que eu ligo para a Fabíola, quando eu não consigo falar com ninguém, é com a Fabíola que eu falo. Então, assim, as dificuldades são inúmeras para romper esse ciclo da violência, para cuidar dessa criança, para tirar ela desse mundo que ela não consegue mais. É tanto sofrimento que ela não suporta mais. A gente ouve, agora não, que nós não fazemos mais a escuta, mas a gente escutava situações tão graves, a gente passava dias sem dormir e tentando ajudar essa criança. Uma outra situação que a gente se depara no dia a dia é que a escola, além de a gente fazer todos os encaminhamentos para a rede de proteção, para os atendimentos, a gente tem que dar suporte para essa criança continuar na sala de aula, continuar estudando, sem sequelas, sem perdas. E isso a gente conta com os CEMASPs. Graças a Deus, os CEMASPs estão bem estruturados, organizados, e a gente conta com eles. Mas nós precisamos ter no nosso município uma política muito mais séria, muito mais organizada, com os profissionais capacitados, com toda a equipe lá para atender, para que a criança não precise ir, por exemplo, no CEMASP, no CREAS, uma vez ao mês. Como a professora Vânia falou, a doutora Vânia falou, ela precisa, no mínimo, de fazer um atendimento de 15 dias.
para poder ir amenizando todo esse sofrimento que ela está passando. Hoje, por exemplo, eu vou contar aqui um episódio que aconteceu. De acordo com a campanha que nós estamos trabalhando, a gente achava que nós tivemos muita dificuldade para programar essa campanha. Muita, desde o início de maio, final de abril, início de maio, que a gente está tentando fazer a execução dessa campanha. Por quê? Todos nós sabemos que as crianças estão hoje no isolamento social, confinadas, às vezes o espaço é muito pequeno, e muitas vezes quem está lá junto com ela é o violador. Não estou dizendo que isso é uma regra, Eliana, todo mundo é violador. Eliana, eu queria aproveitar e fazer aqui rapidamente uma pergunta para a Fabíola. Ela pode só dizer sim ou não e a gente volta para ti. Neste momento do isolamento social, como é que estão os conselhos tutelares? E aí o Tomás, como presidente do conselho, ele deve também ser acionado bastante. Mas, Fabíola, aumentou o número de denúncias ou está meio igual a outro momento que as crianças estavam nas escolas? Pode ser só assim. Aumentaram. Boa tarde, estão me ouvindo, né? Boa tarde. Sim. Aumentaram, sim, deputada, o número de denúncias, né? Nós estamos trabalhando em regime de plantão, né? Todo dia tem um conselheiro tutelar de plantão, dia e noite, atento a atender em situação de urgência, né? A gente vai voltar para ti, mas é só para a Eliana, Tá. que ela falou uma coisa que nos preocupa, que as crianças estão confinadas em casa e que aí essa violência pode ser muito maior. E como você confirma que aumentaram, que vocês estão em regime de plantão. Eliana, já complementando a sua fala, aí você continue. Então, e a gente, como eu estava falando, nós tivemos dificuldade na elaboração da campanha, mas conseguimos colocar ela em prática e, para nossa surpresa, ela foi assim, ela está sendo maravilhosa, porque a maioria das atividades que estão indo para casa, do tema da prevenção à violência, do combate à violência, as crianças estão construindo junto com os familiares. Isso aí, essa construção desse conhecimento, esse movimento em casa, para nós está sendo altamente positivo. Mas existe uma coisa que nos preocupou muito. Como a senhora sabe, nós trabalhamos com distritos educacionais. E nas reuniões das assessoras, a gente perguntava como é que estão as denúncias. Os professores têm manifestado situações de denúncia, que criança está sofrendo nada. Aí foi mais preocupante. Por que não? Por que tá todo mundo calado, que está todo mundo silencioso? Aí foi que nós nos estimulamos mais ainda para fazer a campanha. E a partir do desenvolvimento da campanha, nós estamos já identificando várias situações de violência que estão acontecendo em casa. Como eu vou fazer para fazer a denúncia? E a gente tem que dar muitas opções, muitas alternativas, inclusive dizer que a criança, se ela não confia em ninguém de casa, ela pode falar para o seu professor, mas ela também pode pegar o telefone e discar para o SEM, que ela precisa ter as informações da casa onde ela mora, o endereço dela, o nome da pessoa que possivelmente está violentando, e um ponto de referência, e pronto. E a gente precisa dar essas possibilidades de denúncia. Por exemplo, meninas que foram violentadas já há 2 anos, 1 ano passado, a mãe não quis, não acreditou, não confiou, elas estão revelando agora. A gente está precisando ajudar essas meninas e esses meninos que sofreram abuso. Isso tem que ser imediatamente. Nós não podemos deixar passar, o tempo passar, porque ela já sofreu muito. E como a gente já falou, nós já falamos, doutora Vânia, e eu repito de novo, não dá para esperar, a gente precisa atender. O atendimento à vítima de violência ele tem que ser imediato, tem que estar pronto ali, chegou lá, atende. Não precisa a gente fazer essa peregrinação, como a doutora Vânia falou. Às vezes essa família ela não tem dinheiro para ir na DEPCA, de lá ela não tem dinheiro para ir no IML, de lá ela não vai ter o dinheiro para ir
no SAVES, não vai ter dinheiro para ir no CREAS. Então, a gente precisa... E quando vai, por exemplo, quando ela chega no CREAS, não tem gente lá para atender. Marca daqui a 15 dias, para daqui a um mês. Então, como nós temos um número muito grande de crianças nas nossas escolas, e diariamente a gente se depara com situações de violência, a gente precisa levar mais a sério, precisa ter um compromisso com a política de prevenção e do enfrentamento à violência aqui nessa cidade. Certo, Eliana. Eu queria agora ouvir um pouquinho dessas dificuldades que você colocou, que exatamente como disse a doutora Vânia. A gente recebeu aqui algumas perguntas, alguns elogios, que o tema é muito interessante, mas teve uma pessoa que colocou, Dedinha Ferreira, né? Que ela disse o seguinte: será que não é necessário leis mais rígidas? Aí, não sei, não, eu acho que ela quer dizer mais rígida para aqueles que estão abusando das crianças, né? Eu sempre pensei nisso, eu sempre achei. Mas a gente sabe que até o estatuto hoje precisava ser alterado, vocês não acham? Que ele já está Por há muito... exemplo, a parte criminal, a parte da legislação, a gente tem um costume latino de achar que tudo se resolve com a exacerbação da pena, ou quando eu crio uma lei mais grave, eu resolvi o problema. Eu não resolvi nada. Eu não resolvi nada. A lei existe, o Código Penal, no artigo 217, ele traz a previsão do crime de estupro de vulnerável, ou seja, o sexo com um ser humano menor de 14 anos, seja ele menino ou menina. O ECA, ele traz também a possibilidade e traz a regulamentação, inclusive, da infiltração de autoridade policial para a busca de desmantelar redes de tráfico, de exploração, de prostituição, de exploração sexual de crianças e adolescentes. A lei existe. O que nós precisamos é fazer com que a lei funcione. É o que no jargão jurídico, a gente fala de dar efetividade social para a lei. Porque, sem menosprezar o trabalho dos senhores legisladores, deputados, vereadores, deputados federais, senadores, a lei ela vai ficar lá no papel, ela não tem o condão de modificar uma realidade se a gente não estruturar o nosso sistema para, de fato, atender. Deputada, vamos lembrar, assim, eu trabalhei 12 anos no interior, então, eu tenho colegas que ficaram 16, 18 anos. Então, no interior, mais ainda do que aqui, e aqui também na capital, às vezes, o abusador é o provedor da família. Aí, o que acontece? A criança violentada vai fazer a denúncia para a mãe. No fundo, eu acredito que toda mãe quer proteger o seu filho. E aí ela se vê, num jargão bem popular, numa sinuca de bico. Se ela denunciar, ela fica sem o provedor. E quem vai sustentar a casa? Um dos nossos internautas escreveu isso, doutora Vânia. Aqui, agorinha, escreveu isso. A Esquerda colocou exatamente isso. Eu já enfrentei situação em que o irmão denunciou o pai que estava abusando da irmã, e a mãe foi até a promotoria dizer que, na verdade, o abusador era o irmão, sendo que o irmão nem morava na cidade. Por quê? Era menos ruim para ela que fosse o filho do que fosse aquele que traz a comida para dentro de casa. Isso é uma realidade. Eu não estou justificando, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso. Eu estou só demonstrando a gravidade da teia que se arma em torno disso. Então, a lei existe, a punição para o violador, para o crime, aquele que praticou o estupro, ela existe, e as penas são, ele é crime hediondo.
Então, não é por falta de pena, não é por falta de punição, é por falta de uma estrutura. Eu vejo como sendo um problema de estruturação familiar. A paternidade e a maternidade É responsável. muito grave. Muito grave. Então, a gente não pode querer tratar a consequência. A gente tem que tratar a causa. E qual é a causa do abuso? É uma pessoa em disfunção social. Essa pessoa, ela tem que ser retirada do convívio social e a ela dado, a gente vai, atualmente nós temos a opção da justiça restaurativa, né? Mas a gente tem que voltar o olhar principal para a vítima e realmente estruturar os nossos sistemas de política pública de enfrentamento, como bem colocou a professora Eliana, e de rompimento desse ciclo e desse círculo vicioso de agressão. E isso só vai se dar quando a criança for realmente prioridade dentro do Estado brasileiro. Porque a senhora me desculpe a franqueza, é uma fala que eu tenho recorrente, mas a criança só é lembrada na época de eleição. Que aí todo mundo quer botar uma criança no colo para tirar foto, para dizer que se preocupa com ela. Mas essa preocupação não se reflete na lei de diretrizes orçamentárias para destinação de recursos para implementação e garantia das políticas públicas de proteção. Do direito, então, né? Como eu disse, todos nós temos que fazer o meia-culpa. Todos nós. Não é falha nem do Conselho Tutelar, nem do Legislativo, nem do Ministério Público. É falha da coletividade, da sociedade como um todo. E não adianta só eu punir o agressor. Eu tenho que punir, sim, e severamente o agressor. Mas eu tenho que voltar meu olhar para a vítima. E como a professora Eliana bem pontuou, eu tenho que ter uma conscientização na valorização da denúncia pela vítima. A senhora já imaginou o quão difícil é para uma criança vir relatar que ela foi violada por um irmão, pelo pai, pelo padrasto, e depois de externar essa... Porque ela sente vergonha, ela se sente culpada, não é verdade, professora Eliana? Ela traz uma carga de culpa e, às vezes, ao revelar, ela ainda é acusada como tendo sido ela que provocou aquela agressão, ou ser desacreditada na sua denúncia. Isso não é admissível que ocorra, mas a realidade é que ocorre. Então, como é uma realidade que é rotineira já, né? Eu tenho uma pergunta, né, uma rotina. Tem uma pergunta de um internauta que ela faz o seguinte, eu acho que é Natália, a pessoa que perguntou, porque tem várias perguntas e sugestões aqui. Como é que as autoridades, no caso, vocês que estão na frente desse problema, eles identificam os agressores quando, na própria família, na maioria dos casos, como é que vocês se entendem o problema e procuram uma solução? Como é que vocês agem nesse momento? Eu acho que o Tomás também pode depois responder, porque é uma coisa que está diretamente ligada aos conselhos, que é exatamente o que a doutora Vânia falou. Na maioria dos casos, é o pai, é o padrasto, é alguém da família, né? Que isso deixa difícil até a criança relatar. E como é que o conselho, uma conselheira, no caso, a Fabíola, irá descobrir isso e como é que vai resolver esse problema? Professora Terezinha, eu gostaria de responder uma parte. Posso fazer? Pode. Agora, eu quero também registrar que a professora Vera de Barros está nos acompanhando, porque ela faz parte da Comissão de Educação e hoje designaram ela para ficar juntamente conosco. Como a gente já conviveu há muitos anos na área de educação, a gente conhece bem o programa,
ela está aí nos acompanhando também. Mas pode responder, Ana. Depois a Fabiola responde. Então, não está escrito na cara do abusador que ele é abusador. A gente tem que ter muito cuidado com isso para não ficar estigmatizando as pessoas. Alguns comportamentos que algumas pessoas têm não significa que ele é abusador, que ele é estuprador. O que a gente precisa realmente trabalhar é as crianças efetivamente para elas se protegerem, para elas identificarem quando alguém está querendo se aproveitar, tocar no seu corpo, lhe oferecer um objeto em troca de uma pegadinha, de um filme, de um nudes. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar muito a prevenção, informar para a criança o que é a violência sexual, como ela se manifesta, quem são os possíveis abusadores. Às vezes ele tem alguns toques, alguns comportamentos, se a criança ela não é preparada, ela não é orientada, não foi feito esse trabalho de prevenção com ela não vai saber identificar. Ela não vai identificar que pegar nos seus mamilos, que tocar nas suas partes íntimas, que pedir um cheiro das suas partes íntimas, é uma situação de abuso. Então, a gente precisa trabalhar muito, é o que nós estamos fazendo na Secretaria. A gente trabalha muito essa questão de prevenção o ano todo, inclusive, nesse período da campanha, a gente faz essa massificação, e tanto é que as crianças fizeram vários vídeos, se alguém tocar no seu corpinho, se alguém pedir um segredo, conte para que você confia. Então, assim, por quê? Na maioria das vezes, uma pessoa que olha, que cuida, que está ali, um homem, por exemplo, nem sempre ele é um abusador, tá? A gente precisa ter cuidado, porque o abusador, ele é muito sigiloso, ele é muito cuidadoso com a sua atitude. Então, eu quero dizer aqui que o importante é a gente falar com a criança, mas também manifestar para os adultos que nós estamos atentos a todos os comportamentos em torno dos nossos filhos, que nós não podemos permitir que pessoas que tenham um comportamento adoecido vá bulinar uma criança. Então, as mães, os pais, os tios, todo mundo que está perto tem que ficar atento e sempre conversar com a criança. Não deixar as crianças só de calcinha, não deixar as crianças passeando dentro de casa sem roupa, não deixar as crianças ficar muito tempo tomando banho despida lá naquele espaço onde tem muita gente e, às vezes, o banheiro não tem tanta privacidade. Então, são essas situações que a gente já trabalha na secretaria. Por conta disso é que as crianças revelam nas escolas que elas estão sendo abusadas. Ok. Fabiola, você pode dar continuidade. A pergunta também foi para você. Todas, obrigada pelo convite, deputada, e parabéns pela iniciativa. Bom, realmente, o abusador, como a professora Eliana disse, não tem perfil, né? Ele não tem cor, não tem raça, não tem crédulo, não tem situação financeira, pode ser qualquer um da família. Eu acredito, professora, que o papel do professor é essencial na identificação desse abusador, né? E assim, eu acredito que deveríamos trabalhar a prevenção, não esperar acontecer, né, para depois agir. E, assim, tem um projeto muito legal, que é o projeto ProPai, se eu não me engano, ProPai, que deveria ter, deputada, psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né, trabalhando a prevenção, ou seja, não esperar acontecer para depois agir. E os pais serem vigilantes, né, 24 horas na questão da orientação, serem amigos dos seus filhos, né, que criança não tem segredo, e o papel do professor é essencial na identificação desses abusos, né, e trabalhando, repito, a prevenção nas escolas, com a presença de psicólogos e assistentes sociais, né, se eu não me engano tem um projeto do ProPai, que é para a zona da área da Alvorada, mas deveria ter em todas as escolas. A gente sugeriu, quando eu estava na Câmara, eu sugeri que ampliasse o número de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Mesmo tendo o trabalho do SEMASP lá na CEMED, ele não atende porque é um ou dois psicólogos
para 70 escolas. Não dá conta. A senhora falou de 4 em 4 meses, ou de 5 em 5 meses, é muito difícil. O ideal era que se mapeasse e colocasse 1, 2 para cada 5 escolas, pelo menos minimizava no começo. E aumentaram o número, mas não foi suficiente. Houve o concurso e também foram poucas vagas. Então, hoje, psicólogo e assistente social são extremamente necessários na área de educação, na área de saúde, não é? Na área social, de uma maneira geral, são os profissionais que hoje podem minimizar o problema da sociedade, pelo menos nas orientações. Mas essas dificuldades continuam. Não tivemos ainda, não tens ainda o ideal, né? Ainda ultimamente, a educação dos filhos tem sido delegada, não por todos os pais, mas por alguns pais, para a escola. E a escola, ela não é responsável por isso, mas ela se tornou responsável por isso. Então, essa é uma demanda que vem sendo cobrada do sistema de educação e que precisa ser atendida, porque a gente tem uma realidade social que cobra isso. Então, são pais ausentes, né? Pais que estão o dia inteiro, por exemplo, um pai que trabalha, uma mãe que trabalha no distrito. Ela sai de casa às 4 da manhã e chega às 10 da noite. Que condição de acompanhamento ou de assistência ela tem de dar para seus filhos? Nenhuma. Então, nesse sentido, essa responsabilidade foi diferida para a escola, foi transferida para a escola. Então, é preciso que a escola esteja estruturada para atender essa demanda. E essa estruturação vem exatamente como pontuado pela Fabíola, pela Eliana, pelo Tomás, por todas as nós que trabalhamos na rede, a necessidade de termos o ouvido qualificado. É a professora, mas a professora ela recebe a primeira informação. Essa informação ela tem que ter o eco dela para ser trabalhada, recebida, trabalhada por quem tem expertise para isso, que é a psicóloga. Então, não é luxo uma psicóloga dentro da necessidade, principalmente nessa sociedade. Exatamente. Tomaso, o Conselho, ele já tem algum tempo esse trabalho juntamente com os conselheiros, mas quais são as maiores dificuldades que atualmente o Conselho tem tido, né, tem passado? Esse apoio que vocês precisam dar para os conselheiros, vocês estão conseguindo avançar? Não sei se você conseguiu ouvir. Eu não estou ouvindo ele. Tá? Você está sem voz. Tá desligado o microfone. Seu microfone está desligado. Mexa no microfone. Lá embaixo tem um microfonezinho, tem que desligar. Sim. Agora sim. Boa tarde, deputada Teresina Ruiz e os outros convidados. Eu, assim, estava acompanhando esta live, assim, penso que é importante para mim colocar em primeiro plano, aqui, como se está lembrando, stiamo também elogiando 30 anos do ECA, da criação do ECA, que trouxe um olhar diferenciado para a criança e adolescente, inclusive com a criação dos conselhos, a implementação dos conselheiros tutelares, e também 20 anos dos 18 de maio. Como forma de dizer assim, é um partidor de água. Não se pode mais aceitar a sociedade, e 20 anos atrás, simbolicamente, 18 de maio, pegou aquela data para dizer: eu repudio isso, não pode ser considerado normal, não pode ser considerado aceitável. E eu penso que são pontos importantes em que a sociedade se posicionou com lutas para conseguir isso. Dali uma caminhada,
sempre mais ter um olhar de sensibilidade para crianças e adolescentes. O Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescentes, eu penso que neste último período teve eu penso que uma missão que teve foi esta articulação, a coordenação da eleição dos novos conselheiros tutelares, que seja sempre mais feita de uma forma ética, que os conselheiros tutelares que estão na frente, nas comunidades, em direto às famílias, temos conselheiros tutelares como interlocutores, assim como as escolas, são assim as portas que têm mais contato com criança, adolescente e as famílias. Por isso, assim, uma das missões que o Conselho Municipal se comprometeu a fazer com ética foi este processo, tentar deixar tudo transparente. Aí eu penso também que é importante, aqui tem muita representância do Estado, do município, mas eu também represento a sociedade civil, porque este assunto é dever de todo mundo, não é só das instituições do Estado e do município, lutar contra isso. Todo mundo é responsável, todo mundo tem que contribuir. Se queremos que mude, que se melhore isso, precisa que todo mundo se sinta responsável. Não podemos colocar a responsabilidade só no legislativo, ou que tem que fazer cumprir a pena, ou deixar a responsabilidade para outros. Quando nós somos assim, quando nós omitimos a dar apoio, a denunciar, a orientar nas nossas realidades, todo cidadão, ele quer ter o olhar mais próximo dessas situações. Precisa de gestos, às vezes, heróicos, para ser autor desta defesa das crianças e adolescentes, mas cabe a todo mundo. Não podemos, a sociedade não pode jogar essa responsabilidade apenas nas instituições. Este é um caminho, como a professora Ilana falava, de sensibilização contínua, que eu penso que seja o caminho para sempre mais tirar isso, enraizar esse ciclo contínuo, como estava falando a doutora Vânia, o abusador foi abusado. É um ciclo sem fim. Não, temos que acreditar que tenha fim. Como? É difícil, mas precisamos acreditar nisso. Sobre a situação do atendimento às vítimas de abuso sexual, assim, é mais de um ano que se está tentando a luta para ter um centro integrado. Eu penso que neste último ano teve ótimos avanços. Se tem esta tentativa de usar o centro que está na Morada do Sol, onde hoje tem a presença da delegacia, mas tentar ali, naquele espaço, de implementar os outros atendimentos à vítima de abuso sexual no específico. É uma articulação em conjunta, principalmente Ministério Público, todos estão envolvidos. É de um sonho para dar dignidade e no drama que às vezes a vítima se encontra. Eu penso que se possa pedir algo para a deputada, assim, também caminhar ao lado deste projeto, tentar dar força à criação, à implementação desse centro, que possa dar a dignidade necessária para essas vítimas. Ótimo. Muito bem lembrado, Vamos. Tomás. A deputada Terezinha pode unir forças a todos nós. Nós contamos com uma colaboração valiosa dos colegas do Ministério Público do Trabalho,
na parte econômica, né, Tomaso? Mas Sim. a gente precisa da vontade política do Estado para que esse centro realmente se efetive. Existe o espaço, eu moro aqui na Morada do Sol, o espaço para onde foi transferido a DEPICA é um espaço muito bom, e haveria a possibilidade de se fazer funcionar nesse espaço, mas ainda não conseguimos isso, né, Tomás? Não concretizamos Doutora isso. Vânia, ainda este ano, a gente poderia sentar para ver isso aí e fazer uma campanha com as emendas dos deputados, para que eles Sim, pudessem ajudar. a nossa dificuldade não é nem tanto Financeira. econômica, né, Tomás? Não é financeira, é vontade mesmo de Decisão. política. Decisão política, tá. Isso, de Vamos fazer conversar sobre isso, eu ocorrer. acho super delegada, importante. A DEPICA está unida conosco, CMDCA, SEDICA, os conselheiros tutelares, toda a rede. A gente tem nosso maior sonho do primeiro passo seria um local. Primeiro, para depois a gente multiplicar, porque, como eu falei, não dá conta do recado. Não para uma população de 2,5 milhões de habitantes. E aqui eu também vou mencionar o trabalho dos conselheiros tutelares. A Fabíola sabe que eu não sou muito de passar a mão na cabeça, né, Fabíola? A gente cobra muito, mas a gente reconhece que, atualmente, Manaus deveria ter pelo menos 20 conselhos tutelares, e nós temos 9, em vias de implementação do 10º, por força de ação civil pública, de cobrança de ação civil pública de 2015, ou seja, está completamente defasada. Totalmente fora da estatística, e com isso, né? a gente falha nesse atendimento, entendeu? É claro que tem algumas coisas que a gente cobra dos nossos conselheiros, né, Fabíola? Mas também a gente tem que olhar a outra parte, porque não é possível que se espere a mesma qualidade de atendimento feita por 9 conselhos, 45 conselheiros, porque cada conselho é composto por 5 conselheiros, quando nós deveríamos ter 20 conselhos com 100 conselheiros. Nossa, né? A diferença é grande, né? Uma diferença muito grande. E assim, deputada, só uma fala. Realmente, Manaus tem 2 milhões de habitantes, e a Zona Norte, quase 1 milhão de habitantes na Zona Norte, né, doutora? A gente está tentando e somos apenas 5 conselheiros. Comece a funcionar. Na verdade, a pandemia nos pegou no contrapé, né, para viabilizar a instalação do 2º conselho da Zona Norte. E, na verdade, lá nós precisaríamos de uns 3. No mínimo 3, verdade. A gente vai trabalhar... Fabíola, eu vou trabalhar a gente pede indicação e acompanhar a prefeitura nesse sentido, tá? A atual secretária Conceição, ela tem se mostrado bem uma boa vontade dela, né? Mas boa vontade só não adianta. Não resolve. A gente precisa, boa vontade nós todos temos, né? Mas não resolve o problema. A gente tem que ter decisão. Vamos fazer e fazer. Né? Porque só ter vontade de fazer não traz nada de concreto para ninguém. Temos que então, a gente tentar implementar isso, né? Boa vontade. Fabíola, quero falar. Pode falar, Fabíola. Assim, é verdade. Temos que potencializar, né, os conselhos tutelares. A Zona Norte precisa de um olhar, né, diferenciado, porque Manaus só cresce para a Zona Norte, os maiores problemas, tudo é em dobro para a Zona Norte. Somos apenas 5 conselheiros, vocês podem ter certeza, aproveitando aí, mandar um abraço a toda a comunidade da Zona Norte que está ligadinha nessa live, está bombando aqui os comentários, viu, deputada? E assim, é uma live importantíssima, muita gente está gostando de informações, e dizer que o Conselho Tutelar, ele é o braço da sociedade, né? Nós somos a porta de entrada.
Eu digo que somos as políticas públicas, né, doutora? Assim, a gente sabe onde está faltando escola, onde não está tendo atendimento médico, onde está faltando isso e aquilo. Então, a gente dali a gente faz a referência. O que não for de conselho, nós referenciamos. Então, a gente abrange toda a família. Dizer para a comunidade da Zona Norte que nós estamos aqui para defender os seus filhos, né? Nós somos 5 conselheiros. Você mexeu no seu som. Tu mexeste no teu som aí. E falhou. Continue. Falhou? Nós somos 5 conselheiros, vocês podem ter certeza, vigilantes aí 24 horas na defesa dos direitos, com nossas limitações, precisamos de um olhar do poder público, né, como a doutora disse, infelizmente, criança não é prioridade, precisamos não só bater foto com criança, né, doutora? Temos, assim, que realmente fazer valer os direitos das nossas crianças, né? Porque o Brasil é o país que tem mais lei, né, doutora? Só que precisa serem cumpridas, né? As leis, o estatuto é lindo, mas precisa realmente... Criança precisa ser prioridade para o poder público. Né? Então, deixa esse meu apelo. Quando a gente fala para o poder público, secretária, desculpe, deputada, é porque é o dever do poder público concretizar essas políticas públicas. Mas como Tomás o bem colocou, e eu mencionei, o Estatuto, ele distribui, ele compartilha a responsabilidade. Então, ele diz que a responsabilidade primeira é da família, segunda é da comunidade, ou seja, o entorno daquela família, depois a sociedade em geral e o poder público para a concretização dessas demandas. E os conselhos tutelares, embora nem sempre todos com o mesmo compromisso, os conselheiros nem sempre com a estrutura adequada, eles são, de fato, a porta de entrada da demanda. Então, eles são o primeiro contato. Primeiro socorro, né, doutora? Exato, entre o poder público e a sociedade. E é preciso que a gente se estruture mesmo para os conselhos tutelares. Por quê? Porque a gente precisa ter noção da importância da atuação de cada um. Não existe, a promotoria não é mais importante que o conselho tutelar, nem mais importante que o trabalho da Eliana, nem menos importante. Todos são igualmente importantes. Por exemplo, é a partir da coleta de informações, do atendimento do conselho tutelar, que a gente vai poder saber quais são as demandas sociais daquela comunidade. E aí, sim, a gente mapear. É uma área onde está com uma incidência muito alta de violência sexual. Por quê? Está faltando escola? Está faltando o quê? Qual é a infraestrutura que se pode dar para que se tenha um atendimento mais correto, mais adequado? Então, é muito importante. Cada um, a senhora tem um papel importante, todos nós temos importância. Não existe ninguém que seja mais importante, nem uma varinha mágica que seja capaz de balançar e resolver, porque se tivesse, todos nós que estamos nós íamos usá-la, viu? Nós íamos usá-la. A varinha mágica, né? Mas ela não existe. Como nós poderíamos ficar mais um tempo, porque o assunto está muita participação. Eu quero só registrar, porque faltam 3 minutos para a gente encerrar, senão vai desligar e a gente não vai. A Deliane e o Luciano falaram sobre o ProPai, que a gente pudesse aproveitar nas escolas. Infelizmente, a gente não vai poder se alongar nisso, e eu aproveito para agradecer a cada um de vocês por atender ao nosso pedido, ao nosso chamamento. Muito obrigada. Contem conosco e a gente vai estar continuando esse assunto tão logo passa esse momento muito difícil que nós estamos vivendo do Covid, e reunir forças, dar as mãos, porque, como disse a Fabíola, como disse a doutora Vânia, Tomás, Eliana, a criança é um ser extremamente importante. E aquele país, aquela sociedade que cuida dos seus filhos, ela é uma sociedade justa, e é isso que a gente está vendo, uma sociedade injusta
que não está cuidando bem das suas crianças, dos seus jovens, né? Então, muito obrigada a todos vocês. A professora Vera ficou ali no cantinho. Nós não demos uma palhinha para ela, porque o assunto estava muito empolgante. Tem que né? fazer a live 2, deputada, live 2. Acho que a gente vai agora dar continuidade nessa live, porque é o momento que a gente se encontra e traça essas preocupações bem ao vivo, né? Para muitas pessoas acompanharem. Gente, olha, uma boa tarde, Tomás, Lombardi, muito obrigada. Doutora Vânia, muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Fabiola também, que está ali sempre presente com a nossa gestora, elas mandaram vários alô, obrigada. Aqui é a Eliana, que conhece, todos conhecem, né? Professora Vera e toda a equipe, aqui nós temos uma equipe muito grande colaborando. A todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Um bom final de semana e saúde, porque o que a gente precisa nesse momento é saúde. Obrigada, tá? Doutora Vânia, obrigada pelos ensinamentos, viu? Obrigada. Imagina, a gente aprende junto sempre. A senhora já viu que ela está toda bonita, né? Toda arrumada, né? Toda arrumadinha. Obrigada. 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 Bom final de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Desliga aqui.